A gente está discutindo sobre bioenergética e metabolismo, tá certo? Colocamos aí numa outra videoaula os combustíveis principais, uma comparação desses combustíveis, os sistemas anaeróbio, o sistema aeróbio, a queima de combustível, a partir de glicose, a partir de lipídio, tá certo? Fizemos alguns comentários a respeito. E vamos continuar colocando aqui, eu vou colocar aqui como um quadro 3, tá certo? Ali tá certinho? Tá certinho. Bioenergética e metabolismo. Bioenergética e metabolismo. Certo? Beleza. Nesse vídeo o que eu quero colocar é o consumo mesmo, tá certo? A reação, opa, a luz está meio apagada, até que eu fiquei melhor com a luz apagada. Dá para eu ver, eu me ver melhor. Né? Deixa eu voltando a fita aqui então para não me perder, né? O uso dos combustíveis, como que esses combustíveis eles são consumidos, né, nas atividades que eles são consumidos. Então, para isso, o que a gente está falando é que tem uma taxa metabólica, e dessa taxa metabólica, é uma chamada taxa metabólica basal, tá? Esse é um conceito chamado taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal é uma taxa que é uma função, vamos dizer assim, ela é chamada TMB, tá? Você quer chamar de TMB, ela vai ser uma função, vamos colocar assim, tá? Ela é uma função do gênero masculino e feminino, ela é uma função de peso, é uma função de idade, certo? É uma função da altura, bom, beleza, e é uma função da altura, ponto, tá certo? Muito bem, essa taxa metabólica basal, quando ela se associa a um gasto calórico, vou colocar aqui, apaguei. Quando ela se associa a um gasto calórico diário, esse gasto calórico diário pode ser o fato de eu estar dando uma aula, de eu estar ministrando aula, de eu ministrar aula, para não usar o gerundismo, de eu ministrar uma aula, de eu me exercitar na natação, numa corrida, lavar a louça, que gasta energia pra caramba, ainda mais nessa época de Covid, aqui, que a louça aumenta, principalmente quem tem criança em casa, tá certo? Mais o gasto calórico, se eu somar esses dois aqui, ó, então esse gasto calórico ele é uma função da atividade, tá? Da atividade, e essa atividade ela pode ser colocada de várias formas, então ela pode ser, por exemplo, uma atividade do tipo sedentarismo, atividade alguma, né? Uma atividade leve, atividade moderada, atividade, uma atividade forte, não é moderada, ainda tem um outro escalonamento, uma atividade moderada, uma atividade intensa, vamos colocar intensa, atividade intensa, ou até uma atividade exaustiva, né? Exaustiva, nem vou colocar exaustiva aqui, vou deixar só até intensa. Esse aqui ficou ruim, esse leve, né? Deixa eu apagar esse leve aqui e escrever esse leve, tá? Ou seja, dependendo do tipo, isso aqui é um I, né? Isso aqui é um I. Intensa, moderada. Dependendo do tipo de atividade que você tiver, você vai ter um maior gasto, um menor gasto, o que vai fazer com que a sua taxa metabólica basal ela não depende da atividade. Bem? Ela depende de você, sua complexão física, por assim dizer, e obviamente alguns aspectos como tabagismo, alcoolismo, mas isso normalmente, até onde eu saiba, não costuma entrar em cálculos mais simples. Mas a taxa metabólica mais o gasto calórico vai me dar o que se chama de gasto energético total. Gasto energético total, que é o chamado GET, gasto energético total, abreviando. Esses processos são plenamente calculáveis, tá certo? Por exemplo, o gasto calórico normalmente, para que serve isso em primeiro lugar, né? Isso serve para você definir, quando você olha, por exemplo, numa tabela de alimento da Anvisa, está escrito lá, recomendação dietética diária 2.000 quilocalorias,
ou 8.000 joules que eles colocam, qualquer alimento você pode verificar ali na tabelinha. Essa informação ela está destinada a uma pessoa que tem 45 quilos, ou uma criança, como está destinado a um atleta de 82 quilos, 80 quilos, como está destinado a um senhor idoso, obeso, com 70 anos de idade. As taxas metabólicas basais são completamente diferentes. E o gasto energético total a computar que a criança tem atividade, o idoso menos e o atleta muito, também vão ser muito díspares. Então há uma necessidade de você ajustar esse valor, que é um valor mais genérico, a algo que seja mais próprio. Tá? Em relação ao gasto calórico, por exemplo, você tem, em relação ao gasto calórico, você tem uma série de atividades. Então aqui você tem uma tabela que mostra, por exemplo, a modalidade de uma atividade física. Esse K com letra maiúscula está errado, é com letra minúscula, a tabela não é minha. Tá? Quilocalorias por minuto, consumo em quilocalorias por minuto, a modalidade da atividade física. Ah não, é a mesma coisa, né? Modalidade de atividade física, na realidade, você tem... E aqui tem muita informação, então, por exemplo, você tem lá, vou colocar uma coisa branda, por exemplo, um passeio de bicicleta, aqui está por minuto, você gasta 4,5 quilocalorias no minuto ao passear de bicicleta. Ao fazer uma canoagem, você já gasta 11,5, né? Uma corrida com 12 km por hora, cara, 12 km por hora é razoável. A gente corre mais ou menos 30 no pique, né? E numa esteira 9, 10, é um andar um pouco mais rápido. 12 km por hora já não é um pique muito acelerado, mas é um pique legal. Então você tem mais ou menos 5 vezes mais do que o que a gente tinha colocado como passeio de bicicleta. Natação, aqui está como 5 quilocalorias por mol em relação à corrida. Isso é relativo. Você pode fazer um nado, de borboleta que vai gastar muito mais energia do que um nado crawl, por exemplo, tá certo? Que vai gastar mais energia por sua vez que um nado de peito. Então também depende onde você encaixa. Você tem, por exemplo, dança social, é um lugar aqui, dança social, 6 quilocalorias, ao passo que uma dança moderada 4 quilocalorias, uma dança vigorosa até menos, quer dizer, uma capoeira já gasta bastante. Então, essas coisas são um pouco relativas. E em comparação a isso, você também tem a média calórica gasta em atividades domiciliares. Por exemplo, dormir você gasta energia dormindo, tá certo? Quer dizer, você poderia até tentar emagrecer dormindo, mas dizem que é um pouco mais difícil. Subir escada um pouco mais completo, tomar banho gasta um pouco de energia, tanto quanto pintar uma parede. Pode até dar alguma justificativa lá na sua casa. De repente você está cozinhando e está gastando energia em relação a uma outra atividade física mais branda para cima. Lavar louça, que não está aqui, também gasta energia. Eu tenho um quadro aqui em algum lugar que eu tinha quanto que gastava lavar louça. Tá? Mas aí você acha pela internet. Então esses aqui são os gastos calóricos que podem ser computados. Mas independente desses gastos calóricos, perdão, tá aqui. Tá certo. Independente desses gastos calóricos, era aqui que eu queria chegar, aqui mesmo que eu queria chegar. Você tem uma relação desse gasto energético aqui, certo? Que ela é buscada como sendo a taxa metabólica basal vezes uma constante. Essa constante é uma constante definida para os tipos de atividades. Constante. Tá? Então, por exemplo, ao sedentário atribui-se a constante de 1,2. Tá certo? A uma atividade leve, na verdade, eles nem chamam leve. Tudo bem, leve. Quer dizer, já ativo, né? O índice é de 375, 1,38. Moderada, essa constante já vai para 1,55. Uma atividade bem ativa já vai... 1,55 é ruim, né? 1,55. Já vai para 1,73. E intensa, então, se a atividade é intensa, essa atividade ativa fica esquisito, né? Então, em vez de atividade entre o intenso e moderado, tenso moderado, vamos colocar um elevado.
Em uma atividade bastante intensa, esse índice vai para 1,9. Né? Então veja que entre o sedentário e a atividade intensa há uma diferença de gasto calórico que associa-se à taxa metabólica basal para você obter o seu gasto energético total, por exemplo. Certo? Seu gasto energético total, por exemplo. Bom, e essa taxa metabólica basal aqui, como ela é uma função, vou botar para cá, ó, TNB, como ela é uma função de gênero, peso, idade, altura, a gente pode resumir isso em pequenas equações, tá? Para homens e para mulheres, portanto a gente já define por gênero. Então, para homens, não decorei isso, né? Tem que ler esse negócio aqui, eu não sou louco. Para homens, por exemplo, a taxa metabólica basal é obtida como 66 mais 13,7 vezes o peso, esse peso dado em quilos, certo? Mais 5 vezes a altura, essa altura é dada em centímetros, ok? Menos 6,8 vezes a idade é dada em anos, obviamente, né? Idade em anos. Então, se você pegar os seus dados pessoais, você vai obter qual a sua taxa metabólica basal. Se você tiver uma noção, se você tiver uma noção, ainda que subliminar, uma noção panorâmica sobre o tipo de atividade que você exerce ao longo do dia, certo? Se sedentário, leve, moderada, mais elevada ou intensa, você multiplica isso pela constante correlata e obtém o seu gasto energético total. E esse gasto energético total é o que você realmente tem nesse presente momento da sua vida como um gasto energético a se comparar com a própria tabela da Anvisa, que generaliza para 2.000 quilocalorias. Tá certo? Ela simplesmente generaliza para 2.000 quilocalorias. Assim, essa taxa metabólica basal, ela é dada em quilocalorias diárias, ou uma recomendação mais personalizada. Para mulheres, esse aqui vai ser 655, bem diferente do primeiro valor, né? Mas muda bastante a equação também. Mais 9,6 vezes o peso, também em quilos, ok? Mais 1,8 vezes a altura em centímetros, descontado de 4,7 vezes a idade em anos. Quando puder, brinque com seus valores de peso, altura e idade para buscar a sua taxa metabólica basal e, quem sabe, o gasto energético como um todo, tá bem? E o energético e metabolismo. Então, eu vou... beleza. Eu vou abrir uma nova aqui. Eu vou salvar essa daqui para a gente não se perder. Eu vou colocar aqui como TMB para a gente não se perder. E vou abrir uma outra para a gente continuar discutindo sobre bioenergética e metabolismo. Então, mais uma vez aqui. Aí, pau. Aí, você bota esse negócio para mudar a cor, mas não quero mudar a cor. Beleza? Tá aqui, ó. Ok. Beleza, tá aqui, ó. Bioenergética e metabolismo. Acho que essa já é a prancha 4, hein? Bioenergética e metabolismo. Essa aqui vai ser a prancha de número 4. Acho que é a 4, né? Bom, então a gente já sabe como calcular uma taxa metabólica basal. A gente já sabe mais ou menos que as atividades esse A com crase, estão relacionados consumos, gastos energéticos, né, envolvidos. E a gente sabe que existem determinados combustíveis no nosso corpo que são utilizados em determinados momentos, aeróbio ou anaeróbio, para se obter a energia que é necessária para fazer frente a essa taxa metabólica basal e ao gasto energético efetivo, o gasto energético total. Bom, nesse sentido, se a gente colocar na cabeça que a maior parte das nossas atividades elas são de naturezas aeróbias,
A maior parte das nossas, porque nós respiramos, né, são aeróbias. E por conseguinte também o consumo de combustíveis se dá nesse processo aeróbio, a gente pode definir duas grandes fontes de obtenção de energia e reação química correlata para isso. A queima de glicose como combustível e a queima de gordura, que a gente exemplifica como ácido palmítico, né, o palmitato. Dessa forma, nós vamos ter então dois processos combustíveis aqui, ó, combustíveis. Dois processos finais como os combustíveis. Nossa, combustíveis ficou feio, mas você vai entender, vai. Tá? Então a gente tem um é a glicose, tá? E o outro é o palmitato. Então vamos colocar aqui, ó, palmitato, ou ácido palmítico, seria a gordura, né? Seria o lipídio. No caso da glicose, vamos dizer assim, o balanceamento que se chega é o seguinte, ó, eu pego C6, H12, C6, H12, O6, tá certo? Que é a molécula. Pego mais 6 moléculas de oxigênio e, portanto, insisto, processo aeróbio, e com isso eu gero 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, a gente tinha colocado isso no outro vídeo, gero também mais 36 ATPs em média, isso pode ter uma pequena variação, gero também 24 elétrons nesse processo, que são elétrons que são utilizados para reduzir o oxigênio e convertê-lo à água, algo que lá na sua graduação você deve ter ouvido falar como cadeia respiratória ou oxidação fosforilativa, tá certo? E gero também mais 25 prótons, que são os prótons, a força protomotora dentro da cadeia respiratória, que faz com que eu gere o ATP a partir da migração desses prótons do espaço intermembrânico de volta à matriz mitocondrial. Mas está aí, só abreviadamente. Tá? Então essa aqui é um balanceamento. Quando eu comparo... Está para cima? Está para cima, tinha colocado para baixo. Quando eu pego o ácido palmítico eu tenho C16, bem? O32, aqui, ó, 32, C16, H32, O2. Eu pego esse aqui agora e eu queimo ele somente com 23 moléculas de oxigênio, mol a mol. Tá? E com isso eu acabo gerando 16 moléculas de CO2 e, por conseguinte, também 16 moléculas de água. Só que eu gero aqui 129 moléculas de ATP, ok? Gero muito mais elétrons, quase 3 vezes mais elétrons. Então, gero 92 mols de elétron por mol de palmitato. E gero também, por conseguinte, 92 mols de H+. Certo? Então, esse é um balanço dessas equações se a gente está pensando em queimar glicose e queimar gordura. Bom, nesse sentido, essa queima de combustíveis, esses combustíveis aqui, catabolismo deles, gera o que se chama de equivalentes. O que são equivalentes? Seriam... Na verdade, ele não gera equivalentes. Desculpa, isso aqui ficou feio. Não gera equivalentes. Esse catabolismo aqui permite comparações. Vou colocar assim, permite comparações. Algumas comparações vistas na literatura, tá? Permite algumas comparações que são chamados aí sim os equivalentes. Equivalentes. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, as perguntas que a gente faz são as seguintes. O que são esses equivalentes? Tá? Seria responder as seguintes perguntas. Quem consome... Quem é ótimo, né? Quem consome mais oxigênio? Quem consome mais oxigênio? Porque aqui a gente vê diretamente quem consome mais oxigênio por energia produzida, por exemplo, tá? Por energia produzida ficou feio. Por energia produzida.
Vai ficar produzido feio desse jeito aqui, mas aí eu já desço para cá. Quer dizer, será que é a gordura? Será que é a gordura? A glicose? Outra pergunta que você pode fazer é assim, ó, quem libera, ou quem produz mais CO2 por O2 consumido? Seria uma outra pergunta. Outra pergunta seria assim, ó, quem não seria propriamente quem, né? Aqui não seria propriamente quem, seria mais qual. Deixa eu ver aqui. Qual a relação? Qual a relação de energia com elétrons ou com oxigênio? Essas são perguntas que você pode responder brincando um pouco dentro dessa perspectiva de equivalentes. Então, se eu pegar esses equivalentes agora, colocá-los para cá, eu quero criar uma tabela, tá? Ao criar uma tabela, eu venho para cá. Então, eu vou criar uma tabela aqui de equivalentes. Vou criar aqui, portanto, uma tabela de equivalentes. E vou dar alguns nomes desses equivalentes. Então, vou colocar brevemente aqui uma descrição desses equivalentes. E vou colocar alguma coisa em relação ao combustível. Então, combustível utilizado. Então, esse combustível aqui pode ser a minha glicose, ou esse combustível aqui pode ser o palmitato. Ok? Pode ser o palmitato. Como se trata de uma tabela, essa parte que eu gosto é fazer tracinho aqui, ó. E eu faço um tracinho para cá. E faço um tracinho para cá. E faço um tracinho para cá. Ih, já fiz um tracinho ruim aqui porque eu não consegui separar os dois, né? Então tá, vou destraçar aqui, ó. Faço tracinho para cá, ó. Agora dá. Eu separo os dois aqui, tá bem? Sim, a gente esqueceu de colocar também uma das coisas bem importantes, que é a quantidade de energia que está sendo relacionada aqui, né? Aqui nós temos um ΔH, ou seja, a energia contida disparada nesse processo, que a gente inclusive já colocou, né, de 2.808 kJ por mol. E aqui a gente vai ter um ΔH para o palmitato de 10.040 kJ por mol. Lembra aquela história de que a energia contida no lipídio ela vai ser bem maior, quer dizer, da ordem de 3, 4 vezes maior, né? A energia contida no lipídio, então é da ordem de 10.040 kJ por mol. Ok, então vamos voltar nesses equivalentes aqui. O primeiro equivalente que surge é a chamada razão PO, que aparece nos livros por aí, tá? A razão PO, ela diz respeito basicamente qual a quantidade de ATP que eu produzo por oxigênio atômico consumido, não oxigênio molecular. No final vai dar uma equivalência também, mas por oxigênio atômico consumido, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Se a gente pegar a glicose, quanto que eu tenho de ATP na glicose? Na glicose eu tenho 36, então eu tenho 36 moléculas de ATP, certo? Ao passo que no palmitato eu tenho 129 moléculas de ATP. Quantos oxigênios são consumidos pela glicose? Eu tenho 6, só que o oxigênio são dois átomos para formar molécula. Da mesma maneira como aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2 também para formar molécula. Então eu vou ter aqui um equivalente. Vamos fazer aqui a continha? Vamos lá. Tá aqui. Diminuir o tamanho dessa calculadora aqui, ela é meio... eu acho que ela já está no mínimo. Deixa eu ver. Estou perdendo tempo para diminuir. Já está no mínimo. Então, por exemplo, eu tenho lá 36, tá certo? Aí vou dividir por 12, não preciso nem fazer conta, e obtenho 3, tá? Então eu vou ter aqui 3 ATPs que são produzidos por oxigênio na sua forma atômica gerada. Se eu pegar agora a conta para o lipídio, eu tenho 129. Opa, peraí.
129, peraí, nem fez caca aqui, ó. Quem disse que isso aqui é 12, né? Peraí. Tô tentando achar a borracha aqui, ó. Isso aqui não é 12, né? Quando a gente está olhando aqui 129, quantos oxigênios foram consumidos? 23, da onde que eu tirei que é 6, né? Então, na verdade, você tem 23 vezes 2, que dá 46, né? 46. Então, eu vou ter aqui 129, né? Eu vou entrar com 129 aqui e vou dividir por 46. Então, eu obtenho 2,8, tá certo? 2,8. Então, aqui eu já tenho um primeiro índice desse equivalente, quer dizer, não importa se eu pego glicose ou se eu pego palmitato, a quantidade de ATP que é produzida por oxigênio, que é captado, é muito próxima, sendo que eu consigo render um pouco mais de energia para o carboidrato, levemente um pouco mais de energia para o carboidrato do que para a gordura, se a gente colocar nesses termos comparativos. Uma outra relação que se coloca é chamado quociente, será que eu coloco quociente? Quociente respiratório. Quociente. É o quociente, ou a razão respiratória. Quando a gente respira, a gente faz duas coisas. Consome o ar, absorve o oxigênio e joga para fora o CO2. Então, na verdade, esse quociente diz respeito a isso mesmo. Quer dizer, é a razão CO2 por oxigênio. E aqui já é um âmbito do oxigênio molecular, tá bem? Vamos ver então aqui, ó. No caso da glicose, eu produzo 6 CO2 e consumo 6 O2. Então eu não preciso nem fazer conta aqui, né? Mas não custa fazer, vai. Então eu produzo 6, consumo 6, tem a relação de 1 em unidade. Para o ácido palmítico, eu produzo 16, mas eu consumo 23. Então, se eu descer aqui, eu produzo 16, mas consumo 23, o que vai me dar uma relação de 16, 23, 0,69 arredondando, 0,7. Tá? Então, eu tenho aqui 0,7. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu consumo menos oxigênio para queimar. Olha só que interessante, né? A razão PO me diz, eu produzo mais energia por oxigênio que eu obtenho. E o quociente respiratório me diz o seguinte, eu consumo menos oxigênio por CO2 que eu libero. Então é como se o processo de queima combustível a partir de lipídios fosse um processo até mais aprimorado ao longo da evolução. Ele surgiu depois da queima de açúcar, inclusive. Pelo menos próximo de membranas de bactérias que não continham núcleos, né? Arqueobactérias, não sei se são arqueobactérias, mas onde você tinha um pequeno desenho da queima de combustível de acetato, não de gordura, mas de acetato, que se assemelha muito ao ciclo de Krebs obtido em células eucariotas convencionais, tá bem? Mas aqui está dizendo isso, quer dizer, eu tenho uma menor quantidade de CO2 que é liberado por oxigênio que é consumido, tá? Ao passo que no caso da glicose eu tenho 1 para 1. E mais duas relações últimas que são bem interessantes, tá, em relação a isso, que é o chamado equivalente, vamos colocar como isso aqui são equivalentes, é o chamado equivalente oxicalórico. Esse já não é tão comparativo, é mais preditivo, por assim dizer, né? O equivalente oxicalórico tem um número mágico que me diz o seguinte, que se eu pegar aqui, ó, 470 kJ por mol de oxigênio, eu vou ter uma relação para a glicose e uma relação para palmitato, que é uma relação calórica a partir do consumo de oxigênio, tá? Se não, vejamos, eu pego menos 470 e multiplico pela quantidade de oxigênio consumido, que a gente já viu aqui, que é 6. Quanto que vai dar isso? Eu tenho 470, se eu multiplicar por 6, 2.820.
Veja aqui, ó, 2.820 o quê? Quilojoules. Quilojoules por mol. Tá? Final. Se eu pegar o palmitato, eu vou ter menos 470 vezes, a gente já viu que são 23 moléculas, né, de oxigênio, então eu terei por conseguinte 470 vezes 23, 10.810. Então eu vou ter aqui o quê? 10.810 o quê? Ups, quilojoules, agora deu um K minúsculo, por mol. Então, o que diz esse equivalente oxicalórico? Ele diz que, independente do mecanismo do sistema ser pela queima de carboidratos ou pela queima de gordura, eu vou obter um resultado final calórico, teórico, que se a gente observar o real, colocado um pouco aqui em cima, aliás, eu consigo colocar os dois? Consigo. Ó. Se eu observar o que é colocado aqui em cima, eles se aproximam muito. Então veja, o equivalente oxicalórico para a glicose é de 2.820, quando o obtido experimentalmente é 2.808. Para o palmitato, 10.810 previsto, quando o obtido é 10.040. Então isso nos diz alguma coisa, ainda que subliminarmente, sobre como que o oxigênio é trabalhar, como que se ele relaciona com a produção de energia. Quanto maior o seu consumo, maior o seu aproveitamento, maior a sua energia. E quando você observa um pouco mais intimamente o funcionamento, a operação da cadeia respiratória, né, dentro da mitocôndria, ele é totalmente dependente de oxigênio e se relaciona com a produção de energia, com a eliminação de CO2 e com o consumo, já falei, né, com o consumo de oxigênio. Esse mesmo sistema respiratório, ele se relaciona também a partir de um outro número mágico que é chamada regra de Thornton. Vou colocar aqui, ó, regra de Thornton, tá? Que é uma regra que diz o seguinte, que eu posso ter 111, aliás, esse 470 aqui, ele tem eu posso abrir um parênteses aqui para esse 470, tá certo? Esse 470 genérico para os dois, mas se sabe hoje que você tem 469, você obtém para carboidrato, para glicose, e você tem um número um pouco diferente, 434 para lipídio, tá? Para lipídio. Mas aí eles colocam 470 como número e você viu que o número em termos preditivos até bate do experimental. No caso da regra de Thornton, há uma correlação de quilojoules, portanto de energia em forma entálpica liberada, também por mol, só que não é mol de oxigênio, sim mol de elétrons, tá? Então observou-se que a liberação de elétrons também está relacionada. Se não, vejamos, se eu pegar 111 e multiplicar pelos mols de elétrons, que aqui no caso da glicose são liberados na forma de 24, eu vou obter 111, multiplico por 24 e obtenho 2.664. 2.664 quilojoules por mol. Veja que não é tão distante também do 2.808 que a gente observa experimentalmente. E quando eu faço a mesma coisa aqui para só para, né, são 92 elétrons, né, para a queima do palmitato, eu vou obter o valor de 111, que multiplica 92, 10.212, esse acho que aproxima até um pouco mais, 10.212 quilojoules por mol. Então veja que esses equivalentes são os principais equivalentes, são equivalentes que surgem quando eu relaciono quantidade de elétrons de um processo de degradação metabólica e energia que é liberada, quantidade de oxigênio e energia que é liberada, relação entre o CO2 que é liberado e o oxigênio consumido, que é o coeficiente respiratório, e a relação entre a energia que é liberada na forma química, ou seja, na forma de ATP, e o oxigênio consumido por conseguinte. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa era a ideia que eu queria colocar nessa quarta prancha aqui de bioenergética e metabolismo, e que fecha, vamos dizer assim, essa parte de conteúdo de bioenergética e metabolismo.
tá certo?